Vamos começar o programa de hoje falando com o caso de um homem que foi preso em flagrante após uma suposta tentativa de sequestro de uma criança. Esse caso aconteceu em São José dos Campos e as câmeras de monitoramento registraram a ação. A mãe, vendo tudo, impediu o rapaz de levar o menino de apenas 5 anos. Deixa eu já conversar aqui com ela, a Tati Vilela, que está ao vivo conosco, esteve lá hoje onde aconteceu, Jardim Paulista, entre a Zona Leste e a região central aqui de São José dos Campos, né, Tati? A imagem impressiona pelo modo do que o cara agiu, né? Porque ele vê a criança ali no carrinho e aí tenta pegar a criança. Quais são as informações que você apurou por lá? Boa tarde. Oi, Leandro. Boa tarde a você e a todos. Imagina só, uma avenida bastante movimentada ali no bairro Jardim Paulista, região central da cidade, Avenida Pedro Álvares Cabral. Uma mulher aguardava atendimento em frente a uma farmácia ali do lado de fora, porque ela estava com o filho num carrinho ali de transportar bebê, criança. As câmeras de segurança de uma loja que fica em frente registraram todo esse episódio. A mulher estava tranquila ali aguardando atendimento quando surge um homem. Ele estava ali no mesmo local que ela, também ali em frente à farmácia. Ele anda lentamente em direção à criança e para em frente ao carrinho. E na primeira oportunidade que ele encontra, ele pega a criança e consegue segurar a criança no colo. A mãe fica apavorada e tomou a criança do colo do homem. Ele saiu andando tranquilamente, normalmente, ali atravessou a rua, seguiu em direção a uma rua que fica em frente à farmácia, andando ali pela calçada. A polícia militar foi acionada enquanto comerciantes ali da farmácia e de outros pontos de comércio ali da região ficaram acalmando esta mulher, esta mãe que ficou desesperada com o susto que ela passou. A polícia, então, começou a fazer o patrulhamento ali naquela região, já atrás desse suspeito. E ele é localizado pela polícia cerca de 400 metros depois ali da farmácia, naquela mesma rua por onde ele saiu andando. Ele foi localizado, viu, Lê, em frente a um supermercado ali da região. Ele estava com outro homem. A polícia, então, abordou esses dois homens. O outro foi liberado. O suspeito foi preso em flagrante. Porém, a polícia disse que ele aparentava estar sob efeito de álcool ou de alguma substância ilícita. E ele passou por exames para poder comprovar ou não isso e também para poder esclarecer sobre a saúde mental desse homem. Ele então foi liberado. As pessoas estão bastante preocupadas, os comerciantes, moradores ali daquela região, porque inclusive viram hoje, eu conversando com eles viram hoje este homem circular por ali normalmente, tranquilamente. Eu conversei com uma atendente de uma loja que fica ali em frente à farmácia e ela relatou que viu os momentos de pânico ali, a movimentação durante aquela tentativa de sequestro. Vamos ver. Logo depois que ela conseguiu reagir, tirando a criança do colo do rapaz, ele saiu como se nada tivesse acontecido aqui pela rua de trás e foi em direção ao mercado. Ela agarrada com o filho o tempo todo, né? Chorando muito. Eu sou mãe, eu entendo essa parte, que ela estava muito nervosa com trauma ali, né? Mas logo o pessoal da farmácia também deu assistência a ela. A gente não conseguiu ir lá porque a gente estava com atendimento na loja. Mas, assim, ficou todo mundo aqui muito transtornado com essa situação. Foi uma situação, assim, que a gente, como população, a gente entende, né? A gente, como mãe, a gente entende a situação que ela passou ali, né? O nervoso que ela estava, chorando muito, tremendo muito. Comerciantes, inclusive, relatam, né, que acreditam que este homem seja uma pessoa em situação de rua, que fica andando por ali, assim como tem bastante pessoas nesta mesma condição, que ficam por ali, naquela região. Eles, inclusive, os comerciantes relataram também sobre o índice de furtos e roubos ali naquela região, que está aumentando e estão bastante preocupados com isso. Eu conversei também com uma mãe que estava ali caminhando com a filha de 6
2 anos, de mãos dadas, segurando, diz que não solta, não larga a mão da filha, já contou essa história para a filha, reforçando aqueles cuidados, aquelas orientações que a gente passa para as crianças de não andarem sozinhas e sempre estarem de mãos dadas ali com o responsável. Então, assim, essa situação não diminui o medo, muito pelo contrário, está trazendo uma insegurança para as pessoas que frequentam ali a região. A polícia, então, aguarda agora o resultado definitivo desses exames, pelos quais o suspeito passou, e segue, então, com as investigações. Lê, eu volto com você. Obrigado, viu, Tati, pelas informações. Assim, olha, é grave, mas eu não sei, eu queria só dar uma relativizada nesse caso, porque aparentemente, pelo que eu consegui apurar também, eu não estive lá, mas eu tenho muita gente que esteve e que acompanha também, tentei contato com a irmã desse homem, aparentemente ele tem transtornos, tanto é que a polícia está averiguando se vai, como disse a Tati aí também, exames que possam comprovar. Ele estava embriagado, não estava? Eu tive acesso a uma outra imagem que mostra ele no interior da farmácia e que ele está lá meio que perambulando ao léu ali, meio que largadão. Então, assim, não sei o que deu no cara de ver ali a criança no carrinho, né? E não sei o que ele quis fazer aí nessa câmera aí, dá pra gente ver melhor. Olha lá, mas é uma tentativa que ele estava de levar a criança, né? Mas aí a mãe estava perto. O cara estava tão sem noção que ele vê ali a mãe, né? Porque a mãe está perto do carrinho. Não é que a criança estava abandonada ali na calçada, não. A criança estava ali com a mãe, olha lá. A mãe está lá, ó. O cara chega, aparentemente, como se não tivesse ninguém perto. Então o cara... Olha lá a mãe, ó. A mãe está aí, ó, perto do poste, tá vendo? Aí ele aparentemente brinca, entre aspas, com a criança, pega a criança, vai tentar aí. Assim, o caso registrado como suposto sequestro, mas realmente entender quem é esse homem. Até pela polícia ter liberado, né? A polícia ter mandado o cara de volta para casa, qual é a gravidade disso nesse instante? Porque se a polícia tivesse certeza que esse cara é um delinquente que ia roubar a criança dessa mãe, tenho certeza que ele continuaria preso. Tenho certeza. No caso, ele foi liberado. Então, até para os policiais, não estou dizendo que ele não cometeu, tá, gente? Eu só estou dizendo os relatos que me chegaram e o que dá para eu apurar a partir de então. É que se a polícia está liberando o cara, ele nem preso em flagrante foi. Então, a polícia dizendo, deve ser um doidinho na rua, entende? É isso que eu estou querendo explicar para vocês, né? Claro que a imagem chama atenção, que você vê ali uma criança sendo pega por um homem que não é conhecido, e eu acho que aí fica todo o alerta das nossas autoridades, pais e mães também, e a polícia está de olho, né? Então é isso, acho que nós só precisamos relativizar para não ficar todo mundo doido, né? Porque começa numa enxurrada de coisa, acha que, né? Então vamos relativizar para tentar entender quem é esse homem também. Tentei falar com a irmã dele, que eu tenho contato. Estou tentando falar com a mãe também da criança para a gente poder esclarecer de uma forma definitiva aí o que pegou ali em frente a essa farmácia no Jardim Paulista, em São José dos Campos.